Salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma aula. Hoje, sexta-feira, dia 23/7. Dia, para mim, muito importante. Vou mostrar aqui para vocês o motivo. O dia que está marcado para sempre como o dia em que me vacinei. E é isso. Mais uma aula no dia de hoje. Aproveitem para tirar dúvidas enquanto não viram um jacaré. E é isso. Peço até desculpa também pela recorrência da minha cara dentro da grade de vocês. A gente teve alguns problemas aí de gravação e tudo mais, estava em final de semestre, teve outra questão com um reagrupamento com outras aulas. Mas enfim, agora tudo normal. Vamos começar então, vamos começar falando sobre os biomas, né? Agora, mais especificamente sobre os biomas nacionais, como já havia sido combinado na aula anterior. E é isso. Vamos começar aqui então. Deixa eu voltar alguns slides aqui só. E vamos lá. Ó, aqui a gente começa com um mapa, né, que designa bem bonitamente aqui, bem lindão, as vegetações e os tipos de biomas que são agrupados dentro desse contexto nacional, dentro desse contexto brasileiro, ó. Aqui essa formação litorânea aqui, ó, que pega toda a costa brasileira, de norte a sul, ó, bem interessante pensar nisso aqui. E aqui a gente tem mais grossamente, né, de grosso modo, assim, pegando o que fica cada um no que, né, e é isso, a gente vai falar melhor agora, como eu já disse, mais detalhadamente sobre esses, e eu queria só partir do pressuposto que eu fiz alguns agrupamentos para falar desses biomas no contexto nacional aqui, beleza, pessoal? Aqui está sendo dividido em 4, mas dentro desse meu agrupamento serão 3 formações principais desses biomas nacionais, tá bom? Aqui vai estar dividido nesse mapa aqui que eu trouxe. As formações florestais, as formações complexas, as formações campestres e as formações litorâneas. Mas nessa divisão que eu vou trazer, e vai ser o nosso ponto de partida para falar desses biomas brasileiros, vai ser um outro tipo de divisão que a gente, nos próximos slides, vai conhecer melhor. E eu só queria que vocês prestassem atenção, porque existe uma diferencinha, bem suave, é bem nuances mesmo, né? Vai ser só um somatório entre 2 biomas, mas vale ressaltar, então, que, portanto, é a divisão desse mapa que eu trouxe aqui, a divisão que eu vou trazer como norte para o nosso estudo dos biomas brasileiros, vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Enfim, dentro desse agrupamento aqui, tem as formações chamadas complexas, e que você vai trazer, então, portanto, o Cerrado, a Caatinga e o Complexo do Pantanal. Aqui está onde fica cada bioma dentro do território nacional. E aqui você vai ter outro tipo de formação, outro tipo de classificação para esses biomas, que vão se chamar as formações florestais. Eu queria só trazer um adendo aqui também, que dentro dessas formações florestais você vai ter diferentes nomes que se designam especificamente para cada tipo de formação florestal aqui, tá? Quando a gente for falar mais especificamente sobre elas, eu fiz questão de trazer o nome de cada uma. Então, aqui fica um dos nomes, um dos sinônimos que você pode chamar esses respectivos biomas, tá bom? Aqui, então, portanto, ele começa trazendo a floresta latifoliada equatorial, se designando a mata amazônica, né, o bioma amazônico. Depois, a floresta latifoliada tropical, falando da Mata Atlântica. Depois vem a floresta latifoliada subequatorial e a floresta aciculifoliada subtropical. Enfim, essa se designando, portanto, da mata das araucárias, tá bom? Então, aqui, começando, ó, quando a gente vai falar desses tipos de vegetação, dos tipos de biomas brasileiros, você vai ter essas divisões, e a divisão que eu trouxe, que eu prefiro trabalhar, são nessas 3 categorias aqui, ó. As florestais ou arbóreas, as arbustivas e herbáceas, e as complexas e litorâneas, ou seja, as duas nesse somatório aí, tá? Diferentemente daquele primeiro mapa, portanto, que fazia uma classificação para cada um. Começando, então, a falar um pouco melhor dentro das arbustivas e herbáceas,
a gente começa falando da caatinga. Caatinga, que na linguagem local, né, significava mata branca, e isso muito por conta do clima semiárido que essa região possui. Tá? A vegetação da caatinga é uma vegetação arbórea, arbustiva, e é bastante ocupada pelas xerófilas, essas plantas, né, que a gente já falou bastante quando a gente falou dos biomas mundiais, né? As xerófilas que são adaptadas a ambientes secos e onde tem essa prevalência das cactáceas dentro dessa vegetação local. Aqui elas são caducifoliadas, né? Que são essas folhas caducas, essas folhas que morrem mesmo, essas folhas que caem. E aqui vai ter a prevalecência de solos rasos e pedregosos, cujas características vão serem ricas em sais minerais e pobre em matéria orgânica. Um outro bioma dentro dessa classificação, repetindo, das arbustivas e herbáceas, são a formação dos campos, tá? Aqui, dentro desses campos, você vai ter dois tipos de classificação, tá? Você vai ter esses campos do sul, que são esses campos limpos, né? Que são das áreas baixas da região sul do Brasil mesmo, que é o famoso Pampas, né? O Pampas gaúcho. E aqui, essa característica desse bioma vai ser a prevalecência das gramíneas, essa vegetação rasteira e bastante homogênea, como a gente pode perceber na foto. Tá? Em compensação, você vai ter esses campos serranos, ou os campos sujos. Eu vou voltar aqui alguns slides, ó, que a gente vai conseguir ver. Ó. Olha como os campos são em roxinho, mas não necessariamente ele está nessa região sul. Os pampas, sim, esses são da região sul, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, né, os pampas gaúchos. Mas essa formação campestre você pode ser encontrada em outros locais do país, como por exemplo aqui, ó, bem no norte mesmo, ó, como tem alguns locais no meio desse bioma amazônico, tá? Isso aqui é causado por conta de serem presentes nas áreas mais altas do país, ó. Isso aqui é uma formação campestre nesses chamados campos de altitude, tá bom? Um outro bioma que a gente vai trabalhar também é o cerrado. O cerrado que quando a gente viu, né, na aula passada, falamos dos biomas mundiais, o cerrado que também é a savana brasileira, né? E junto com a Mata Atlântica, essa Mata Atlântica, esse bioma específico que a gente vai trabalhar a seguir, um dos dois hotspots nacionais, tá? O que é hotspot? A gente vai ver no slide a seguir, tá? Mas, enfim, vamos continuar caracterizando esse bioma do cerrado, que é marcado por possuir um clima tropical, cujas duas estações, né, as duas extremas, verão e inverno, são muitíssimo bem definidas, beleza? A vegetação daqui é arbórea arbustiva e bastante heterogênea, tá? Aqui vai ser marcado por ter troncos e galhos retorcidos, né, tortuosos, como está escrito aqui, tá? Aqui vai ter essas cascas grossas com essas folhas coriáceas, que a gente já conversou melhor na aula passada, né? Essa casca grossa que ajuda você a proteger a árvore, nesse caso das queimadas, as queimadas, né? Os incêndios florestais naturais são bastante comuns na época seca, né? Então você tem essa predominância dessas duas características aqui. As raízes dessas plantas que conseguem se reproduzir dentro desse bioma vão possuir raízes bastante profundas para tentar, de algum modo, pegar o máximo de água possível enquanto está nessa estação, principalmente seca, né? E aqui você vai ter também a presença de vários tufos de capim jogados assim ao longo dessa paisagem do cerrado e com a prevalecência de solos bastante ácidos, tá bom? Voltando a falar então, portanto, dos hotspots aqui, eu trouxe uma citação que eu achei bem interessante e vou deixar aqui para vocês. Ó. Nos estudos ambientais, entende-se por hotspot toda a área natural cuja preservação é prioridade em níveis mundiais em razão de suas elevadas ameaças de extinção. Por definição, é considerada como hotspot toda a área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas, tá? Que espécies endêmicas são as que só existem naquele lugar, e que já perdeu mais de 3/4 da sua vegetação natural. Então, portanto, para você considerar um ambiente um hotspot, ele tem que ser esse somatório, essa somativa aqui de algumas características. Quais são essas características, portanto? Ser uma espécie com bastante biodiversidade, sendo
como está escrito aqui, ó, 1.500 espécies endêmicas, ou seja, se, por exemplo, o cerrado for destruído, você sabe que essas espécies que se reproduzem ali, que se fixam ali, não vai ter em outro lugar. Então, você precisa disso e ela ter sido, ela correr também risco de extinção e, além de tudo, já ter sido bastante devastada, com ó, 75% da sua área original comprometida. Então, é isso. Dentro dessas características que denominam hotspot, então é, portanto, o Cerrado brasileiro, né, a savana brasileira, e a Mata Atlântica, os únicos dois biomas que se caracterizam como um hotspot. Ok? Agora, passando para as formações florestais, a gente começa falando sobre a floresta amazônica, né, o bioma amazônico, e aqui é onde entra aqueles diversos nomes, né, que são sinônimos desse bioma específico, que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Floresta amazônica também pode ser conhecida como floresta latifoliada equatorial, floresta ombrófila densa, ou floresta pluvial tropical, e também Ileia. Ileia é esse nome que foi dado pelo cientista, né, um naturalista, nem dá para considerar muito bem ele como um geógrafo, né, ele que foi um dos pais dessa geografia moderna, mas naquela época a gente nem pode dizer que era um estudo geográfico de fato, mas Ileia era o nome que Alexander von Humboldt, ele que foi o precursor de algumas teses dessa geografia, que foi, né, sendo trazida de geração em geração aí, ele que escreveu essa tese até imbecil, né, do determinismo geográfico, onde em áreas tropicais você vai ser mais preguiçoso e etc. Esse cara já foi desmistificado por vários cientistas que vieram depois dele, mas enfim, esse nome Leia saiu da cabeça desse cara, desse alemão, e então, portanto, a gente vai ter esses nomes aqui que também podem designar esse bioma amazônico e essa floresta da floresta, esse bioma da floresta amazônica, tá bom? Aqui você vai ter a predominância das plantas higrófilas, né? O que são essas plantas higrófilas? São essas plantas que são adaptadas à alta umidade da região, e as perenófilas, que são essas folhas perenes, ao contrário das caducas, né? Essas folhas perenófilas são essas folhas duradouras, que duram o ano todo, e tudo mais. Aqui, dentro desse bioma, você vai ter uma mata bastante densa, ombrófila e umbrófila. Ombrófila, então, desculpa, aquela folha densa, grossa, e umbrófila é quando ela necessita de sombra, muito porque também vai ter essa predominância das ombrófilas, né, essas folhas marcadamente grandes, largas e tudo mais, você vai ter essa sobrevivência maior das umbrófilas, então, portanto, que essas folhas, né, que necessitam de sombra para sobrevivência. Aqui você vai ter uma mata bastante heterogênea e é marcado também, né, a floresta amazônica, por mais diversidade que seja. Aqui, eu lembro quando eu estudei isso pela primeira vez, eu até fiquei meio, putz, como é que dentro da floresta amazônica você vai ter um solo pobre? Tipo, como, da onde isso? Mas enfim, sim, é um solo pobre, mas ele tem bastante humus, e esse humus vem dessa serra pilheira. O que é isso aqui? Essa camada formada pela deposição dessa diversidade, desse gama gigantesco, dessas plantas, né, que deixam seus restos, né, essas folhas, seus ramos, raízes, e que formam, né, esse cúmulo de material orgânico vivo em diferentes estágios de decomposição, e daí que fazem esse revestimento superficial do solo e esse sedimento aquático aqui. Então, é isso. O solo é pobre, e ele só não é mais pobre por conta desse acúmulo gigantesco de matéria orgânica proveniente de outras plantas que sofrem do tempo aí, que sofrem da variação de estações, chuva, etc. Então, é isso. Dentro dessa floresta amazônica, né, como a gente já viu, ela é bastante heterogênea, você vai ter 3 estratificações diferentes dentro desse mesmo bioma. Então, a gente pode começar falando dessa mata de Igapó, tá? E aqui ela acontece em áreas de baixo relevo próximas a rios, permanecendo, por essa razão, sempre alagada. Essa é a característica da mata de Igapó. As plantas dessas áreas não são das mais altas, tá? Estatura máxima de 20 metros, além de cipós e plantas aquáticas. Então, aqui
aqui a gente pode ver essa classificação dessa mata de igapó dentro desse bioma amazônico, tá? Você vai ter também a mata de várzea, que se estabelece em áreas mais elevadas em relação a matas de igapó, mas mesmo assim, na época das cheias, vai sofrer de inundações, tá? Então aqui as árvores vão ser um pouco maiores que a da mata de igapó, e vão ter também uma média, né, claro, umas mais, outras menos, mas uma média desses mesmos 20 metros de altura. Aqui você vai ter uma imensa quantidade de galhos espinhosos, o que torna essa região de difícil acesso, tá bom? E aqui é a mata de terra firme, essa mata mais afastada dos rios, desses leitos dos rios e tudo mais. Aqui onde você não, né, como você está mais distante, você não vai sofrer com as ações das cheias, você não vai ser inundada. Nessa parte da floresta, você vai apresentar as maiores alturas das árvores da floresta amazônica. Aqui, a altura delas, como está escrito aqui, ó, vai oscilar entre 30 e 60 metros. E elas vão se desenvolver, né, muito por conta dessa característica da vegetação local, elas vão se desenvolver com distâncias restritas entre si, fato que dificulta a inserção de luz, uma vez que as copas das árvores ficam muito próximas umas das outras, né? Em razão desse fato, não há plantas menores, pois o interior dessas matas é escuro, impossibilitando a reprodução de vegetais por não ocorrer o processo de fotossíntese. Então é isso, gente. Por conta dessa características dessas árvores maiores, você dificulta quem não consegue chegar, né, quem não consegue ser autossuficiente para receber essa quantidade de luz, que, por consequência, vai ajudar nesse processo de fotossíntese. Então, dentro dessa terra de mata firme do bioma amazônico, vai ter a predominância dessas árvores bastante altas. Tá? Então, aqui, ainda falando dessa classificação de floresta, né, a gente vai ter também a Mata Atlântica, que é marcada por ser uma floresta umbrófila densa aluvial, ou floresta estacional semidecidual, ou floresta estacional decidual. Tá? Ela é bem parecida com a equatorial, com a floresta amazônica, só que com uma diferença bem grande de que 93% dela, né, é um hotspot assim como o Cerrado, já foi desmatada, tá? E por que disso? Lembram lá no começo, quando a gente falou desse processo de interiorização do Brasil, porque a nossa ocupação foi toda, desde o primeiro segundo de ocupação, de descobrimento do Brasil, né? Ela foi todo um processo litorâneo. Isso tem muito a ver com essa quantidade de desmatamento da área. Eu vou voltar aqui no mapa, onde mostra essa disposição da floresta, da Mata Atlântica, aqui, ó. Olha como ela é toda, ela é bastante, ó, nessa área próxima ao litoral, né? Ela tem essa divisãozinha, onde é marcado pelos esses biomas de mangues e dunas e tudo mais, mas a Mata Atlântica é marcadamente nessa região onde a gente já sabe, né, baseado nas nossas primeiras aulas, que foi onde começou essa ocupação brasileira. Então, por isso que ela foi tão desmatada, e por conta da ocupação e tudo mais, expansão urbana, e também, né, pela essa produção de, seja cana-de-açúcar, seja o café, seja o pau-brasil, por conta de ser um solo bom para essa plantação, você vai ter essa quantidade assustadora de devastamento que a gente vai ver aqui, né, chegando até 93% de área desmatada. A gente também vai falar, então, agora da Mata dos Cocais, que é marcada por ser uma floresta latifoliada subequatorial, e ela também é conhecida por ser essa mata de transição, né? Ela é a transição, ela é a faixa de limite ali entre as zonas equatoriais, com a Caatinga, com o Cerrado e tudo mais. Aqui, lembra quando a gente falou das regionalizações? Aqui vai ter a presença, então, desse grupo de plantas aqui, ó, que é conhecido como as palmáceas, que daí você vai ter o babaçu a oeste, que é onde tem a maior umidade, né, e a carnaúba a leste, onde é menos úmido, onde você vai ter menos umidade, menos pluviosidade. Babaçu e carnaúba, plantas palmáceas estas, que a gente sabe que tem um grandíssimo valor econômico para a população local, tá bom? E aqui agora falando da Mata dos Pinhais, tá? Que é conhecida por ser uma floresta umbrófila mista e também pode ser chamada de Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias e tudo mais.
O clima desse tipo de bioma aqui é o clima subtropical, e aqui você vai ter os solos férteis e ácidos. Esses solos férteis, né? Esse bioma aqui também pega uma parte da minha cidade, onde eu falo com vocês, pega bastante parte do estado do Paraná. Vai ter esse solo fértil também, muito por conta do derramamento basáltico que teve na nossa região, que a gente sabe, né, que esse derramamento basáltico propiciona o solo paranaense, a terra roxa, ser o segundo solo mais fértil do planeta Terra. Só perde para um outro derramamento vulcânico que aconteceu na Europa, no leste europeu, na região da Ucrânia, mais ou menos. Mas, enfim. Portanto, então, a Mata dos Pinhais, a Mata das Araucárias, possui, então, solos férteis e ácidos, beleza? Aqui, esse bioma é caracterizado por estar dentro, né, dessas áreas mais altas da região sul, e vão ter essas folhas, assim como a gente falou de um outro bioma, nos biomas mundiais, vocês lembram qual bioma tinha essas folhas desse tipo aqui? Enfim, vai ter folhas tipo agulha também, tá? A vegetação da Mata dos Pinhais é esparsa e homogênea, e vai ter, como a gente já disse, bastante destaque para as araucárias. Esse bioma também já foi altamente devastado, assim como o Cerrado e a Mata Atlântica, tá bom? Então agora a gente vai, para finalizar, falar dessas... Aqui é E, tá? Não é um A, complexas e litorâneas. Agora a gente vai falar desses biomas, né, os complexos e os litorâneos, começando com esse bioma complexo chamado Pantanal, que é marcado por ter esse clima tropical. Pantanal, que a gente sabe, né, que é uma planície inundável e que lá dentro, né, você vai ter essa variação de espécies conforme essas superfícies de inundação completam o potencial, né, seja de inundação, seja de seca e tudo mais. Aqui você vai ter essa predominância dessas herbáceas, né, dessas folhas que são acostumadas a se inundarem e sobreviverem, enquanto no cerrado e nas florestas você não vai inundar, você não vai ter esse tipo de problema, tá bom? Então, aqui agora falando desse bioma litorâneo, você vai ter outros dois tipos de divisão, né? Vai ser esse bioma das dunas, né, desse capim de praia, e o outro que é dos mangues. Começando a falar um pouco desse capim de praia, essa vegetação de dunas, é marcado por ser uma vegetação rasteira, homogênea, com raízes longas e superficiais, tá bom? Enquanto a área dos mangues vai ser uma área marcada por ser bastante arbórea, arbustiva, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Ela que sofre com essa periodicidade das marés para serem ou não alagadas. Então, aqui o que vai ser a via de regra, né, por conta dessa alta ou não, por conta dessa cheia ou não das marés, vão ser essas águas salobras com pouco oxigênio, tá bom? Aqui as plantas que são as mais adaptadas são essas que são as consideradas halófitas, né? Que são essas plantas, como eu já disse, essencialmente terrestres, que se localizam perto do mar e sobrevivem mesmo com esse altíssimo nível de salinidade, por conta dessa maré que as enche, serem advindas dessa água do mar. Tá bom? Então é isso. Essa aula é bem curtinha mesmo. Estava dentro desse planejamento, né? Por conta da aula que a gente já teve na quarta-feira. Então acho que na segunda-feira tem aula normal sobre um outro tema. Deixa eu só fixar minha cara aqui para falar melhor com vocês. Sobre esse outro tema totalmente diferente, a gente volta a essa geografia mais humana. Vamos deixar a geografia física um pouco de lado. A gente conversou bastante sobre ela já faz algum tempo. E é isso. Um beijo para vocês, bom final de semana. Qualquer coisa, vocês já sabem, só me chamar no WhatsApp. E boa prova domingo, bom simulado para vocês. Tenham muita calma, muito discernimento. E é isso, façam com calma, entreguem as coisas, importante. E é isso, tá bom? Um abraço, fiquem bem, se cuidem e até segunda-feira. Tchau.